Bom, nós podemos começar então. Vamos fazer uma oração. Vou pedir para a Sandra fazer essa oração para a gente, Sandra. Uhum. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa reunião, por esse momento agora de estudo da Tua Palavra. Muito obrigada, Senhor, pela nossa saúde, pela nossa vida, Amém. por estarmos bem, Senhor. Muito obrigada, Pai. Temos muito a te agradecer, Senhor. Amém. Agora, Senhor, abençoa o Marquinho, Pai, que vai nos dar essa lição hoje, que seja feita a Tua vontade nas palavras dele, através do Seu Espírito Santo, Senhor, Amém. e que tudo que ele vai dizer nos edifique, Senhor, e em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Amém. 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 Bom, então nós estamos dando continuidade aí, né, na revista. Hoje é a lição 2. Então, como vocês estão vendo, é ateísmo, a tolice da descrença de Deus. Então, esse é o tema dessa segunda lição. Então, a revista fala sobre é preciso tomar cuidado com certas ideias e certas consequências ou alguém pode se machucar. E essa lição de hoje, ela vem muito ao encontro desse tema geral da lição, que a gente precisa tomar muito cuidado com certas ideias e suas consequências, né? E é uma lição que tocou muito na minha vida, em algumas atitudes que a gente tem, né? E nós vamos tentar tratar sobre isso. Vamos abrir, então, a Bíblia no texto, que é o texto base para a nossa aula de hoje, que é Salmo 14, os versículos de 1 a 4. Salmo 14, de 1 a 4, diz assim: Diz um insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão e não invocam o Senhor? Bom, esse é o texto da nossa lição. Então, para a gente entender um pouco o que a gente pode estar aprendendo, né, estudando nessa manhã, ateísmo, né? O ateu. Dificilmente a gente conhece um ateu, assim, a gente convive com uma pessoa que não acredita em Deus, em se tratando de Brasil, né? A Datafolha fez uma pesquisa em dezembro de 2019 e publicou em janeiro de 2020 que 1% da população se declarou ateu, ou seja, mais ou menos 20 milhões de pessoas, né, projetando para o total da população do Brasil. E 10% da população, ou seja, 20 milhões de pessoas, se declararam sem religião. Então, se a gente for pegar o nosso universo de amizades, de conhecidos, de quem a gente tem contato, de quem a gente tem relacionamentos, a gente dificilmente vai encontrar um ateu, porque a projeção diz em 1%, né? Então, o que vem a ser o ateísmo, né? Por que o ateísmo ele surgiu, ele mantém esse percentual, ele tem crescido, e se tem crescido, por que ele tem crescido tanto, né? Quais são os tipos de ateísmo existentes hoje? Quais as expressões atuais na nossa cultura de ateísmo, né? E qual a principal causa
do ateísmo. Então, é isso que a gente vai tentar ver nesta manhã. Bom, vocês estão vendo um quadro aí, né? Duas famílias. Está aparecendo? Tá. Tá. Então, aí tem uma pergunta. Qual dessas famílias representa um lar cristão? Vocês saberiam dizer? Acho que não. Não dá para saber, né? Pode ser as duas, pode ser nenhuma, e pode ser uma delas, né? Então, por que que eu coloquei isso, né? Essas duas famílias, né? Então, para que a gente possa entender uma coisa. Alguém que se declara ateu, ela pode ter o mesmo estilo de vida de que um cristão. Ele pode viver a vida expressando união na sua família, felicidade. Então, enfim, né? Viver de uma forma que a gente não consiga detectar de que eles sejam ateus. A gente pode pensar, por exemplo, nesses países que comunistas, alguns países que declaradamente afirmam que Deus não existe. E você pode ver que tem famílias ali que vivem muito bem, né? Da mesma forma, né, ou por outro lado, uma família de cristãos, ela pode também ser impactada por um ateísmo prático. E aí que eu quis dizer que essa lição impactou no meu coração, né? Então, um ateísmo, que é uma negação da existência de Deus e da sua influência na vida, ele atinge não somente os ímpios, os ateus, mas ele também pode atingir os cristãos. E a fé se limita, principalmente quando a fé ela é limitada a uma expressão de religiosidade, um cristianismo sem vida, né? Então, cada dia que passa, o número de ateus militantes ganha mais adeptos e muitas vezes impulsionado também por uma pregação cristã que não atinge a vida das pessoas ou não oferece respostas aos dilemas da vida, a não ser uma questão mais mística, né? Então, é possível que esse mal do ateísmo ele possa também nos atingir. Então é por isso que a gente precisa entender que ele está sempre aí rondando na porta do nosso coração e a gente não deve ceder espaço a ele. É uma praga, que nem o coronavírus, a gente tem que tomar todo cuidado e tem que estar distante dessa praga. Então, vamos ver o que a gente acabou de ler aqui o Salmo 14, né? E fala, diz o insensato no seu coração. Então, o que vem a ser a palavra insensatez? Então, no dicionário, a gente tem que é característica do que é insensato, falta de juízo, loucura, ato resultante da falta de bom senso, de ponderação, imprudência, loucura. Agora, na Bíblia, a gente vê que insensatez significa um egocentrismo destrutivo. O insensato pode ser muito inteligente, mas conforme Eclesiastes 2,14, ele se esquece da verdadeira natureza da realidade. Eu vou ler aqui, então, Eclesiastes 2,14, diz assim, os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Então, o que esse versículo está nos mostrando, né? Ele fala do sábio e do estulto, ou do insensato, né? Que, por um lado, os olhos do sábio estão na sua cabeça, o estulto, né, o insensato, está em trevas. E mostra que o insensato, ele esquece
da verdadeira natureza da realidade. Ou seja, ambos vão para o mesmo lugar, que é a morte. Tanto o sábio quanto o insensato vão morrer. E o insensato, ele esquece disso. Então, o insensato acaba brincando com coisa séria. E isso é o quê? Conforme a gente viu na própria definição aí é loucura. É loucura. O insensato, ele não suporta ter alguém superior a ele. Por isso, eles ignoram Deus ou até mesmo negam a existência de Deus. Esse texto de Salmo 14 ele é muito importante porque ele nos alerta que parte dessa rebeldia existe em todo o coração por causa da queda de Adão. Então a gente precisa entender que todo pecado, e aí que entra aquilo que impactou muito a minha vida, a gente precisa entender que todo pecado que a gente comete, e a gente comete pecado todo dia, né, é uma espécie de ateísmo prático, porque isso significa o quê? Que eu estou agindo como se Deus não estivesse ali no momento que eu estou pecando. Então é muito sério, a gente precisa parar, pensar seriamente sobre isso, porque o pecado, ele despreza a Deus. E eu gosto muito do Sermão do Monte, né? Ali Jesus ele mostra que o pecado ele não é apenas o descumprimento literal da lei, mas é aquilo que está dentro do nosso coração. Então, esse enraizar do pecado é uma coisa que realmente transgride não só a lei de Deus, mas despreza a presença de Deus na nossa vida. Então vamos falar um pouquinho sobre a história, né? A definição e a história do ateísmo. Então, o que significa ateu? Então, né, no sentido estrito da palavra, o a significa não ou sem e theos, Deus. Então, sem Deus ou não Deus. Agora, no sentido mais amplo, significa negação ou rejeição da existência ou ideia de Deus. E essa ideia de Deus é geralmente vinculada às grandes tradições religiosas. Então, basicamente, a definição do ateu, né, o ateísmo, surgiu, significa isso que a gente acabou de ler agora nesse slide. Esse termo ateísmo, ele foi utilizado, né, primeiramente, lá na Grécia Antiga, no século V a.C., que designavam aqueles que não acreditavam nos deuses. Então, a gente tem que lembrar que a Grécia, né, a mitologia grega, ela tem vários deuses. Então, aqueles que não acreditavam nesses vários deuses eram considerados ateus. Então, esse termo surgiu a partir dali. Depois, na história, esse ateísmo foi seguindo, né? A revista apresenta que nos tempos de Anselmo, entre 1033 e 1109 depois de Cristo, Tomás de Aquino, 1225 a 1274, e outros, a gente via também que havia pessoas que não acreditavam em Deus. E à medida que o tempo foi passando, e o período medieval começou a dar lugar ao período moderno, à modernidade, as mudanças culturais nas concepções de Deus levaram ao estudo do ser de forma incompatível com o teísmo. Então, surge o iluminismo, e o iluminismo começa a mostrar um estudo de maneira que esse estudo desconsiderava Deus. E no final do iluminismo europeu, o ateísmo que era revestido de agnosticismo, né? Na aula passada meu pai falou muito sobre o agnosticismo, né? Esse ateísmo ele justificava a descrença em Deus com o argumento de que não havia evidência suficiente
para provar a existência de Deus. Então, surgem três caras que são terríveis. Vamos ver se vocês sabem quem são esses magos da suspeição. Olha como eles são bonitinhos, né? Tão simpáticos. A expressão deles é realmente cheia de carisma, né? Então, nós temos aí esses três caras, né? Freud, Marx e Nietzsche, que bagunçaram o coreto não só daqueles que viviam na época deles, nos seus contemporâneos, mas os seus ensinos, os seus estudos transportaram as suas suspeições até hoje. Então, a gente colhe esses frutos podres daquilo que esses magos lançaram, duvidando das motivações daqueles que detinham a ilusão da fé, segundo eles, né? Então, para eles, a fé era uma ilusão. Bom, então... Oi? Os três eram judeus. Sim, judeus, e olha só, o Freud, ele nasceu da família judaica, né? E o Marx, além de ser de uma família judaica, o seu pai se converteu ao cristianismo luterano quando Marx tinha 6 anos. E o Nietzsche, ele era filho de luteranos. Os seus dois avós eram pastores protestantes. Então, quando o Nietzsche entrou na adolescência, o seu contato com a filosofia acabou afastando. Ele pensava, quando ele era criança, ele dizia que ele queria ser pastor, o Nietzsche. Depois, quando ele começou a estudar filosofia, ele, não quero nem saber de ser pastor. Bom, no século XX, a justificação da negação de Deus, dizendo que a fé seria um consolo diante das vicissitudes da vida. Isso era o que Freud pregava, né? Então, essas mudanças e circunstâncias da vida, a fé seria um consolo para esse tipo de situação. O Nietzsche já falava que a fé era uma ferramenta de dominação. E o Marx dizia que a religião era para a gente fraca encobrir a fraqueza. E nós somos fracos mesmo, porque somos totalmente dependentes do Senhor, né? Uma pessoa que, durante a história, é considerada como uma das piores da história da humanidade, que, para mim, ela personificava o mal, e era um dos anticristos que a palavra de Deus nos ensina, e esse cara foi o Hitler. E o Hitler, ele foi muito influenciado pelos pensamentos, né, pelos os escritos, os ensinos de Nietzsche. Eu tenho um livro aqui, que fala exatamente sobre isso, né? Hitler e Nietzsche. Então, esse livro ele fala sobre a formação do pensamento nacional socialista. Esse pensamento teve raiz nos ensinos desse filósofo. Então, tudo que foi plantado, essa semente desses escritos que foram plantadas no coração de Hitler, vieram dos ensinos de Nietzsche. Então, esses eram os magos lá do iluminismo, né, que vieram bagunçar o coreto. E a bagunça foi tão grande que surgiram outros, né? Então, a gente vai ver aqui os modernos que surgiram depois. Então, o primeiro que a gente tem é Richard Dawkins. Ele escreveu o livro Deus, um Delírio. E, por causa desse livro, a gente fizeram um filme, né? Deus Não Está Morto, porque é o ensino de Nietzsche. Então, Dawkins escreveu Deus, um Delírio, mas nós temos também Daniel Dennett, que escreveu esse livro Freedom Evolves, ou A Liberdade Evolui. Temos o Sam Harris, que escreveu um livro que chama O Fim da Fé, e o
o outro é o Christopher Hitchens, que escreveu o livro Deus Não é Grande, Como a Religião Envenena Tudo. Olha só, então, quanto disso tem influência no pensamento filosófico, né? Os nossos jovens, quando vão para a universidade, principalmente na área de humanas, eles têm muito contato com isso, muito contato. Eu fiz 2 cursos de graduação, engenharia e direito. Quando eu fiz direito, eu não gostava de humanas, eu detestava ler. E aí, como no meu trabalho eu precisava estudar direito, eu fui fazer. E aí, quando chegou no curso de sociologia, eu tinha uma professora, excelente a professora, e a gente tinha uns debates muito legais. Tanto é que ela falou para eu fazer mestrado na área de sociologia, principalmente nessa questão de religião, né? Mas a gente assim, muito... a gente é colocado muito de frente para esses pensamentos. Então, vocês não imaginam quanto que esses jovens são influenciados por esses pensamentos, por esses ensinos, né? Então, a gente vê que durante a história isso foi crescendo, e aí a gente pode prosseguir, né, vendo essa influência toda que surgiu durante a história. A gente pode ver quais, né, são qual é a forma de ateísmo, né? Quais são os ismos dos nossos dias. Então, nós temos 2, o secularismo e o materialismo. E tem uma frase aqui muito legal, diz assim: se não formos governados por Deus, seremos dominados por tiranos. Quem escreveu isso foi William Penn. Depois eu vou falar um pouco sobre a influência dessa frase aí. Então, a gente vê as expressões atuais na nossa cultura, nos dias de hoje, das variadas manifestações do ateísmo, o secularismo e o materialismo. O secularismo, ela é uma forma muito sutil de ateísmo. Então, ele não exige, o secularismo não exige nem que você declare que você é ateu. Não precisa nem declarar. O discurso é claro. Deus nunca é relevante para a nossa discussão. A gente pode pensar nas decisões, né, do STF, por exemplo. Tá? Então, assuntos que dizem respeito à família, aborto, liberdade de expressão, eles são discutidos de uma maneira com que Deus seja totalmente descartado. Não, Deus não entra nessa discussão. E essa frase, né, de William Penn, se não formos governados por Deus, seremos dominados por tirano, foi uma frase que impactou o pensamento de John Witherspoon. John Witherspoon foi o único pastor que assinou a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Ele era um pastor presbiteriano e ele fez parte do momento em que os Estados Unidos estava declarando a sua independência. E ele, pensando nessa frase de que se não formos governados por Deus, seremos dominados por tirano, ele, juntamente com outros líderes da época, eles formaram a primeira a Constituição, né, a primeira e única Constituição dos Estados Unidos, e essa Constituição foi baseada num conceito judaico-cristão. Então, ele conectou o pensamento cristão com o seu trabalho. Então, juntamente com esses líderes, ele entendia que estavam formando um país baseado num conceito judaico-cristão, estabelecendo algumas frases como: em Deus nós confiamos. Se eu não me engano, é isso, né, que está na nota do dólar. Não sei. Não me lembro aonde que... Mas... É lá mesmo. né?
In God we trust. Isso, então em Deus nós confiamos. Então, tudo isso é um conceito judaico-cristão liderado por John Witherspoon, esse pastor. Tem uma série muito legal que eu assisti na HBO, que é a série sobre a independência dos Estados Unidos, né? Então, essa série é John Adams, chama essa série. Muito interessante, acho que são 6 episódios e mostra exatamente como que a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela fez parte da formação desse país. Então, o início do país foi uma coisa assim fantástica, foi maravilhoso, como tudo começou. Mas, assim como no nosso país, né, e lá nos Estados Unidos, a Suprema Corte, ela se perdeu no caminho, né? O Francis Schaeffer, eu tenho até esse livro, ele fala um livro que chama O Manifesto Cristão. Ele diz que os Estados Unidos se perderam no caminho da história quando a sua Suprema Corte deu lugar ao secularismo, excluindo cada vez mais os princípios judaicos cristãos tão presentes quando da sua independência. E aí surgem, né, as decisões com relação ao aborto, casamentos homoafetivos, né, união homoafetiva. Então, secularismo são formas de você viver um ateísmo na prática. E olha, é interessante isso, apesar de crer na existência de Deus. Mas a prática deles é como se Deus não existisse. Não, aqui a igreja não entra, Deus não entra, eu estou bem, estou vivendo bem, está tudo certo. E não venha discutir, porque não faz parte a religião, o Estado é laico, vem aquela coisa toda. O outro ismo que nós temos hoje é o materialismo. Então, o materialismo ele afirma que a gente é apenas um conjunto de elementos químicos, não havendo um mundo espiritual ou vida após a morte. E sendo assim, o prazer dessa vida é o que importa. Então, o materialismo é uma coisa, assim, aparentemente, né, não atinge a gente. Mas será? Né? Porque, veja bem, o materialismo ele apresenta uma boa nova, prometendo um sentido de vida através de aquisição de bens materiais e serviços, cujo prazer se manifesta quando a gente coloca em prática a escolha que a gente fez. Né? Então, se você compra uma casa dos seus sonhos, se você compra um carro dos seus sonhos, né? Os comerciais, né, que têm como objetivo fazer com que a gente compre, eles mostram isso. Você ter aquilo te traz alegria, te traz prazer, te traz satisfação. Então, infelizmente, o materialismo invadiu as igrejas de uma forma tão forte que as pessoas acabam se realizando, né, quando as coisas materiais acabam preenchendo suas vidas. E a gente vê a teologia da prosperidade, ela fala exatamente isso. Né? Então, nada mais é do que um materialismo. É você se sentir realizado com as coisas materiais. E isso é um perigo, né? Um perigo muito real nas nossas vidas. A gente acaba por viver como se Deus não existisse. E a gente despreza Deus completamente através dos nossos próprios atos. E aí a gente parte para o terceiro ponto da aula, que são as razões do ateísmo. Né? Então, vamos voltar lá para as famílias. Então, nós temos aí as duas famílias, e a gente viu que, pelas fotos, a gente não tem como detectar visivelmente quem são cristãos ou quem não é cristão, quem é ateu, quem não é ateu. Por quê? Porque o ateísmo tem uma raiz muito mais profunda. E as razões do ateísmo, ou da não crença em Deus, a descrença em Deus, elas não são muito óbvias.
né? Então, surgem diversos estudos ou afirmações de que a ciência pode estar por trás disso, ou as circunstâncias da vida, decepção com a igreja, ausência de resposta quanto aos males da vida. Tudo isso pode ser, mas não é o principal. Olha só, no texto que a gente leu de Salmo, né, a gente vê que, primeiramente, o ateísmo se origina no coração. Então, olha lá, Salmo 14, versículo 1, parte A. Diz o insensato onde? No seu coração não há Deus. A história da crença ou da descrença, antes mesmo de ser uma questão intelectual, ela é uma questão emocional. O Pascal dizia que o coração possui razões que a própria razão desconhece. O reverendo Charles Davi Gomes, que é filho do reverendo Vadislau Gomes, que por sinal é irmão da dona Lilian, esposa do reverendo Álvaro, ele disse que, o Charles disse que só o coração tem razões que determinam e definem a nossa própria razão. Então o salmista aqui está falando isso, que tudo se inicia no nosso coração. É muito importante a gente entender que o ateísmo é baseado tanto em ideias formuladas, mas também nos impulsos, nas motivações afetivas, nos valores e crenças, que apenas revelam as intenções e os ídolos do coração. E queira ou não, nós temos que trabalhar muito isso. Quando a gente vê os 10 mandamentos, a gente acha que, a gente vê a história daquele jovem que diz que observava todos os mandamentos desde a sua infância, mas ele tinha um ídolo no coração que era a riqueza. Então, cada um de nós precisa detectar qual é o ídolo do nosso coração. O que é que nos faz afastar de Deus. E, então, não é simplesmente aquilo que a gente falou sobre algumas razões, das circunstâncias da vida, sobre a ciência, decepção com a igreja, não. Tudo começa no coração. A principal razão do ateísmo passa longe da mudança cultural, da ciência moderna e das circunstâncias da vida. A principal razão está no nosso coração enganoso, capaz de criar ídolos que nos distanciam da verdade de Deus por pura rebelião. E aí vem o segundo item, que o ateísmo é a rebelião contra Deus. Então, o versículo continua. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Então, a única razão para ser ateu no sentido moderno da palavra de ateísmo é a rebelião contra Deus. E é interessante que a gente vê que os ateus são os ditos rebeldes sem causa. Então, e a gente pode ver isso lá em Romanos 1,18, que a gente estudou na semana passada. Paulo fala algumas coisas a respeito disso. Romanos 1,18. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Esses que dizem que Deus não acredita, e é isso que Paulo está falando, de algumas pessoas que vivem como se Deus não existisse, e o versículo 20 fala assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, esse texto de Romanos, a gente está vendo exatamente isso, Essas pessoas, elas detêm a verdade pela injustiça, como a gente viu no versículo 18. E essa palavra deter, no original, ela é a mesma palavra que é usada como você matar por afogamento.
Ou seja, é sufocar a verdade. Então, essas pessoas sufocam a verdade. E o ateísmo ele está enraizado em uma determinada trajetória de autonomia humana que busca viver de uma forma com seus próprios termos e em resistência à autorrevelação da presença e do caráter de Deus. Então, o versículo 22 diz: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então, viver dessa forma, em rebelião contra Deus, descrendo, não aceitando a sua existência e muito menos, mesmo que acreditando, mas não aceitando a atuação de Deus na sua vida, é loucura. E aí a gente vai para o terceiro e último ponto, né, que fala que o ateísmo é alimentado pela indiferença para com a revelação de Deus e os seus valores. Né? Os versículos 2 e 3 de Salmo 14. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O ateu, como ele se considera autossuficiente, ele não se importa com Deus. Assim é a vida do ímpio. Né? Ele parte do pressuposto de que Deus não existe. Mesmo que ele até creia como o agnóstico, né? Até acredita que exista, ele age como que se não existisse. Ele não examina essa questão da existência de Deus, ele não se empenha e nem se interessa em investigar. Ele simplesmente, eu mando na minha vida, eu sou dono do meu nariz, vou viver do jeito que eu quero, não importa se Deus existe, ele está lá, deixa ele lá e eu aqui. Então, por isso que o salmista ele afirma, né? O Senhor olha dos céus para ver se há alguém com entendimento, alguém que busca Deus. E ele conclui: não há um sequer. Então, a indiferença não é apenas emocional do coração, intelectual da mente, mas ela é também moral. Por quê? Porque o ímpio, ele é universalmente mal, como a gente já viu aqui. Não há um sequer que busque a Deus. E espiritualmente ignorante. Não há Deus. E aí a gente pode concluir a lição pensando em algumas coisas, né? Primeiro, a palavra de Deus diz que nós somos criaturas de Deus, vivendo em um mundo criado, em que o verdadeiro sentido foi pré-estabelecido pelo próprio Criador. Então, a gente crê nisso, né? E o ímpio, ele olha para isso, ele não vai nem querer investigar se isso realmente é verdade ou não. Outra coisa, o ateísmo é uma praga sorrateira, muito próxima do coração e muito perigosa. A gente precisa tomar muito cuidado para não cair no erro do ateísmo prático. Né? O ateísmo é a negação da existência de Deus e de sua influência na vida. Para a gente é fácil a gente entender isso. O difícil é a gente viver isso. E a nossa atitude deve ser como a de Paulo. Lá em Romanos 1, 16 e 17 diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então Paulo está ali debatendo com esses homens, né, até mesmo com os judeus, e ele diz que não se envergonhava do evangelho. A gente vive uma época do relativismo completo. Eu acho que até vai ser um dos temas que a gente vai estudar nessa revista. E esse relativismo, a gente pode chegar para uma pessoa e falar que a palavra de Deus é a verdade absoluta.
Mas essa pessoa vai ouvir falar, é absoluta para você, mas para mim não é. Nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar de declarar a nossa fé. Então, quando a gente vê Paulo, o tempo todo, nas suas cartas, Paulo vem defendendo a sua fé. Por que que ele crê no cristianismo? Por que que ele crê na salvação apenas pela graça de Deus? Confrontando com aqueles falsos mestres que falavam que precisava das obras, né? Então, da mesma forma, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. A nossa atitude deve ser como a de Paulo, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E essa fé, ela vem de Deus, né? Pela graça preciosa de Deus, nós fomos alcançados pelo Evangelho de Cristo, que transformou o nosso coração enganoso de pedra em coração de carne, como a gente vê lá em Ezequiel 36, o versículo 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. É Deus quem agiu no nosso coração, é Deus quem transformou a nossa vida. Pela sua graça, nós fomos alcançados por esse evangelho poderoso que transforma o nosso coração de pedra em coração de carne. Irmãos, era isso, né, que a gente tinha para passar nesta manhã, e eu gostaria de saber se alguém gostaria de colaborar com a gente, contribuir com alguma outra informação importante, alguma experiência. Está sem som, Marcelo. A gente é sempre tentado a pensar que o ateísmo é uma coisa moderna, né? Que é alguma coisa dos nossos tempos, que a gente que seria do próprio desenvolvimento humano que vai gerando isso, né? Você falou em filosofia, em filósofos, em conhecimentos que talvez não existissem antigamente. Mas a hora que a gente pega o texto básico, né, a gente já vê lá que na época do Velho Testamento, lá milhares de anos atrás, já existiam os ateus, né? Já existiam as pessoas que não acreditavam em Deus e faziam disso o seu lema de vida, né? Se não existe Deus, né? Um filósofo falou, né? Se não existe Deus, tudo é permitido, né? E então a gente vê lá que em Salmos, escrito há quantos anos, né? Antes de Jesus, sei lá, talvez 700, 800 anos ou mais até antes de Jesus, podemos por quase 1000 anos, né? Com mais de 2000, ou seja, 3000 anos atrás, né? No começo da trajetória humana já não se acreditava em Deus, né? E se a gente voltar a mais tempo, né? Nós estudamos Abraão recentemente, muito provavelmente naquela época já não se acreditava em Deus, né? As pessoas já tinham dúvidas sobre a existência de Deus. Então não é algo que seja novo, moderno, ou que os filósofos tenham descoberto agora recentemente, né? Você falou muito em existencialismo, modernismo, não é? Isso já sempre existiu, sempre teve presente no coração humano, né? Inclusive Adão e Eva ter sido tentados nisso aí, né? Porque exatamente. Querer colocá-los no mesmo nível de Deus, né? Que Satanás fala, vocês serão iguais a Deus. Ou seja, isso aí já coloca eu vejo ali uma ponta de dúvida. Será que Deus é tudo aquilo mesmo? Né? Será que eu não posso alcançar e ser igual a Ele? Né? Então, é uma coisa assim que é antiga, e é isso mesmo que você falou, né? É do coração humano. Eu acho que é fruto do pecado. Né? Eu, às vezes, vejo umas explicações filosóficas, mas eu penso que tudo tem sua origem no pecado humano. E daí todo o homem vai tentando achar uma explicação, uma justificativa. O justificativo, né? Exatamente. Porque é muito mais difícil ser ateu do que você crer em qualquer Deus. Não estou falando aqui só do Deus cristão, né? Porque é o que Paulo fala em Romanos, né? A própria natureza é um livro aberto da existência de Deus, né? E a gente vai vendo, aí você começa a olhar e começa a refletir com a própria mente humana, com a própria razão. Eu, pelo menos, sempre chego a essa conclusão. Muito mais fácil acreditar num Deus, qualquer que seja ele, um criador,
do que acreditar no que eles estão propondo aí, né? É. De onde nós viemos, né? Aí, no entanto, eles precisam arrumar alguma explicação para aquilo que eles estão pregando, né? E É. aí começa as teorias filosóficas todas aí, né? Mas é sempre bom a gente pensar nisso, porque é o que você falou também, né? Está muito presente na nossa vida, né? E Tá muito. principalmente em alguma etapa da vida, da formação, né, do jovem, isso acaba sendo vendido como uma teoria moderna, algo que pega a gente, que você vai estar fora do seu tempo se você não acreditar em Deus, É. né? E é complicado, é um tema assim que a gente tem que refletir muito, tem que pedir muita orientação para Deus e mais, né? Eu acho que isso faz parte do propósito de Deus também, porque senão ele não teria exigido que a salvação, que a relação com ele, se desse pela fé, Sim. né? Se Deus já não tivesse já previsto que isso seria típico do homem, ele não teria exigido a questão da fé, porque você precisa alterar alguma coisa na tua percepção básica para poder se relacionar com Deus. E é ele que dá. E aí a gente começa a puxar o fio da meada, né? É Deus é que dá, mas se é Deus é que dá, a gente cai naquela outra doutrina da salvação e da eleição, porque é É. só aqueles que Deus permite crer que vão conseguir compreender isso, né? Então a gente também não pode estranhar muito o ímpio quando ele não crê, né? É algo natural. Na verdade, É. o fora do padrão humano é a gente crer, não é? Eu sempre penso isso, né? Que o padrão humano é descrer, né? Alguns poucos que Deus permite crer, ele vai crer, Vai. né? Então eu sempre fico com essa dúvida, né? O que é o anormal na história? O anormal é o cristão, né? É. Quantos não perderam a vida, né? Por causa da fé, né? E é um negócio assim que não tem a fé, não tem muita explicação, né? Talvez o ateísmo, porque a gente não vê Deus, a gente não sente Deus, né? Ele seja até um tanto quanto natural, né? Em que pese a gente olhar para as coisas da natureza e ver a presença de um criador, né? Tanto que o ateísmo, a gente percebe, ele não cresce mais, né? Ele é uma coisa que não repercute na vida das pessoas assim, ou pelo menos Principalmente fazendo numa muito época como barulho. a gente está vivendo, né? Porque É, o ateísmo, nessa hora, o ateu acaba até pedindo ajuda para Deus, né? sim, Então, né? Ele acaba. Então, a gente vê ultimamente, né, que a gente tem ouvido falar muito de ciência, né, principalmente por conta aí da Covid, das formas de tratamento, e se tem remédio, se não tem remédio, se é tratamento precoce, se não é. Eu tenho visto muitas pessoas falando em ciência, mas eu vejo quando se fala em ciência um ataque ao cristianismo, a primeira coisa, é, né? Porque a discussão não é só ciência e remédio, tratamento precoce. É muito mais do que isso. É um ataque ao cristianismo e à fé, a fé isso. das pessoas no sobrenatural, É. né? Mas a gente vê que era um momento para estar crescendo o ateísmo, né? E ele não cresce porque as pessoas acabam tendo que se apegar a alguma coisa nos momentos de dificuldade, né? E que na minha opinião, é aquele restinho da imagem de Deus no ser humano, né? Que aquela marquinha que ainda sobrou, né, da imagem de Deus no ser humano, que a hora que a coisa aperta, ele vai buscar, né, em algo maior do que ele. Eu É isso. tinha um colega lá em Sorocaba, quando eu comecei a trabalhar na justiça, eu comecei lá em Sorocaba, e eu morava com um oficial de justiça, que depois ele se tornou juiz do trabalho, né? Não sei se você conhece o Willy Santilli. De nome. Então a gente morava junto, e um dia eu estava lendo a Bíblia e ele lia muitos livros de direito para estudar para o concurso. Aí um dia ele parou e falou assim: rapaz, se eu vejo você lendo a Bíblia, eu só não assumo que eu sou ateu porque eu não tenho condições de cuidar da minha própria vida. Então, por isso que eu acho que existe algo superior, ele falou, né? Então, além de ser uma questão do coração, o coração que nos leva a um ateísmo prático, mas a maioria dos ateus
que a gente conhece, que são intelectuais principalmente, é fruto daquilo que eles estudam, daquilo que eles entendem, né? Daquilo que eles leem, né? Então, tem várias formas aí de ateísmo existentes, né? Zé Carlos, você melhorou? Oi, bom dia, a paz. Bom dia. Ah, E eu tô bem, eu tô acho que no quinto dia, hoje, sexto dia, tô me recuperando, tô aqui no quarto, aham, com a graça de Deus. Tô um pouco fraco ainda, mas as dores já cessaram já. uhum. Tô tomando os medicamentos aqui, que é meu irmão mencionou aí, o tratamento, né, precoce aí, tem dado Precoce, certo. tá certo. Mas eu creio que em si é tudo a mão de Deus, né? Amém, é isso mesmo. Tem o seu propósito, ele é soberano e ele sabe o que faz. Nós estivemos orando muito por você. Obrigado, Nós temos obrigado, aí, eu agradeço. temos a Marcos. Lúcia, né, que é a primeira vez, eu acho que a Lúcia está aqui na classe. Eu fiz a classe de novos membros, né? É, E fiz profissão de fé semana passada. E aí eu queria escolher um outro, né? Eu achei que essa vida cristã achei interessante. Aí eu ai, conheci vocês. seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Marcos, os Bem-vinda, professores Lúcia. são bons, né? Os professores são bons, né? Fazendo propaganda, né? Ai, ai. Marcos, deixa eu falar, só para lembrar, Ah, a escola dominical comentou que nós teríamos 15 revistas para os alunos. certo. O problema agora é como a gente consegue fazer a distribuição delas, né? Porque a escola, a secretaria da igreja não está funcionando, Não. né? E eu não sei como é que... eu vou conversar com o Marcelo, Henrique. Oi. ô Marcelo, ó, não tem jeito de falar com a Débora, secretária, para que ela fique com as revistas com ela, na casa dela, assim, e quem se interessar, entra em contato com ela, passa lá e pega. Então, eu estava até pensando, seu Moisés, eu ia completar aqui, de Os repente, diáconos. de deixar na igreja, deixar com os diáconos na igreja, Isso. porque assim, Também, porque eu também. ainda que a pessoa não vá assistir o culto, mas de repente passar lá no horário do culto, ou no começo, um pouco antes ou um pouco depois, e retirar, né? Porque eu acho que talvez fique até mais fácil do que ir na casa da Débora, porque aí são horários variados, e aí a pessoa já sabe que aos domingos a revista vai estar lá com algum dos diáconos. Eu peguei a minha assim, eu conversei com a Débora, ela falou, vou deixar com o diácono, e eu fui no culto domingo passado e peguei, né? Estava lá separadinho. A gente poderia pedir para deixar ali com eles na entrada do culto, e quem sentir o desejo pega. Eu acho que vale a pena. Eu acho melhor. Eu mesmo estou no culto hoje à noite. Aí eu já poderia, se tivesse lá, já poderia pegar com os diáconos lá hoje à noite, né? Então, eu só não sei se ela consegue, se ela vai ao culto, se ela Eu vou ver consegue se ela vai no organizar culto. isso. Mas eu vou falar com ela. Contato com ela. Eu vou entrar em contato com ela e vou pedir para que ela deixe lá todas as que tiverem, né? E aí, quem sentir vontade, achar que é interessante, sempre é mesmo, né? Uhum. E se alguém depois tiver alguma dificuldade, avisa aqui na classe, a gente dá um jeito. Isso. Pegar, passar um dia durante a semana à noite. Quem tiver com dificuldade, avisa que a gente dá um jeito. Eu só acho que não dá para pôr no correio, porque o correio também está um problema sério, né? É verdade. Tá. A Débora mora aqui pertinho de casa. Um quarteirão. Você Quem quiser pode dividir, né? Ela se pode você até trazer a sua. Pegar. Você pega Oi? com ela. Vai a pé buscar. Eu vou falar com ela, então, né? Porque ela se prontificou a entregar dos professores assim, né? Quem quisesse combinava com ela um horário, passava lá e pegava. Mas como é muito mais gente, eu acho que aí já começa a complicar para a própria vida Começa particular para dela, ela, né? né? Mas se ela verdade. deixar na igreja, e todo domingo está lá. Eu não pego hoje, eu posso pegar no próximo domingo. Verdade. Ou então não alguém tem- que tem algum melhor diácono lá. que esteja, que nem a Maria Lúcia pode falar com o Guerra de pegar, já separar dela e trazer. Né? Se alguém tiver contato com algum outro diácono que more mais próximo, também pode conseguir isso. Agora, é que eu não tenho os contatos, então a gente poderia
tirar uma foto da revista e transmitir. Eu não sei se o contato de vocês, ou se a gente põe no grupo da igreja. Eu acho que poderia fazer isso, né, Marcos? Eu vou pôr a foto lá no. Vou falar com o Guerra e com o pastor, se eles permitem que a gente ponha a foto do texto da lição do próximo domingo. E aí, quem quiser já pode ir dando uma olhada. Porque também tem questão de direitos autorais da Então, isso que eu ia falar. revista, né? É, Porque se a fotos gente começa também a é. tornar público algo que deveria ter sido pago, eu não sei se. Eu acho que a melhor solução é deixar na igreja mesmo, com os diáconos. deixar na Eu vou entrar igreja, em contato passa lá. com a Débora agora à tarde e pedir para ver se ela consegue providenciar de alguma forma, ou nem que seja entregar para algum dos diáconos que vai estar lá hoje à noite, para a gente poder pegar. Né? Porque eu acho que ajuda bastante, é um material bom, vale a pena. E a gente pode ler antes, no próximo domingo a gente já sabe mais ou menos para discutir o assunto, né? Isso, acho que ajuda bastante, porque é o que eu sempre falo, é do debate que a gente aprende, né? Exatamente. Das reflexões, das dúvidas, né? O professor expõe, mas se a gente não expor as nossas dúvidas, acaba, muitas vezes, até limitando, né, o aprendizado. Então tá, eu me comprometo a falar com a Débora hoje à tarde e passar essa posição para ela. Eu só não sei se ela consegue organizar já para que esteja Hoje, né? com os diáconos, né? E eu não sei se... acho que é melhor domingo mesmo, porque durante a semana fica complicado mesmo para andar, para sair de casa, né? Todo mundo tem trabalho, ou as suas obrigações. Então, era isso que eu queria dizer, só para lembrar que tem a revista, eu acho que são 15 exemplares, mas a classe está com... Não são tantos alunos assim, né? Queria até que fossem poucos, né? Que faltassem, para a gente providenciar mais. Mas é isso. Então, eu falo com ela, hoje eu me comprometo. Tá bom. Obrigada, Marcelo. Nada. Vamos, então, orar, encerrando, né, a aula. Pedir para o meu pai fazer essa oração, pai. Tudo bem. Senhor Deus, nosso Pai, nós te bendizemos pelo que já recebemos do Senhor nesta manhã, tanto no culto, ó Pai, quando a tua palavra foi exposta com clareza, com objetividade, e também, ó Deus, agora na aula, trazendo um assunto que pode nos esclarecer muita coisa a respeito, ó Pai, daquilo que nós encontramos nos nossos relacionamentos nesse mundo. Por isso, ó Pai, em tudo nós queremos te suplicar que o Senhor esteja nos abençoando de tal maneira que, se porventura, Senhor, nós tivermos que falarmos do Senhor, da tua palavra, alguém que nos procure que seja realmente um ateu, o Senhor nos dê, Pai, a tranquilidade necessária, a paciência necessária, Amém. mas também, ó Pai, a clareza das ideias e a ação do Teu Espírito, Amém. para que possamos responder, Senhor, de uma maneira em que fique muito clara a nossa fé no Senhor, a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, a nossa dependência no Teu Santo Espírito, Pai. Amém. Ajuda-nos e supre-nos as nossas incapacidades, supre-nos, ó Deus, dando-nos porque aquela promessa que o Senhor fez e que está registrada na tua palavra, que aqueles que estariam diante de autoridades não se preocupassem com o que dizer, que o Senhor mesmo colocaria na sua boca as palavras necessárias. Amém. Faça isso conosco, Senhor, para que possamos ser claros, objetivos e firmes na nossa fé, no nosso testemunho perante aqueles que se dizem ateus. Oramos com muita gratidão por aquilo que aprendemos hoje e o fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Tenha um bom domingo. Deus abençoe a todos. Amém. Amém, Marquinhos. Tchau. Tchau, tchau, Sim. gente. Obrigada, Marco, pela sua aula. Amém, Foi obrigado. muito boa. Amém. Marco, deixa eu falar uma coisa para você. Pode falar. Sabe o que é? Eu não peguei a aula hoje. Ah, Ela vai estar disponível para eu assistir mais tarde? vai. Hoje à tarde o pastor deve compilar a gravação e passar lá para o site da igreja.
Hoje à tarde? Eu acredito que sim, porque acabando a aula eu passo a gravação para eles. E ele Tá disse que bom. ele faz sempre no domingo à tarde, né? Tá certo. Então, tá. Depois eu assisto. Mas bom. tá bom. Um abraço Tá, para todos. Fiquem com Tchau, Deus. né? Tchau. Amém. Melhoras, viu, José Carlos? E aí ele já Obrigado, foi. amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.